Galera, Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, tá ali empatado com o mesmo número de pontos que o Botafogo, e na próxima terça-feira tem esse confronto direto. O Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz, nessa partida aí, desse confronto direto. O torcedor tá acreditando, confiante no título. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Mesa Redonda falando sobre o Palmeiras, projetando também essa partida. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. O Palmeiras já é campeão quase que todo dia, todo ano brigando por tudo. O Botafogo em busca de uma decisão, um título inédito da Libertadores contra o Atlético. Semana passada, o Botafogo, no empate lá, conseguiu criar um clima com o Atlético para a decisão da Libertadores. O Hulk foi muito esperto. O Hulk foi muito esperto, mas muito esperto. Muito. Né? E o Textor muito burro. É isso. Desculpa. É isso. De novo agora. De novo. Falando de ontem. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Aí, na partida do meio de semana, o Botafogo conseguiu colocar uma rivalidade com o Galo, incendiar o Galo, conseguiu deixar o Palmeiras chegar no cangote, né? Conseguiu perder o Luiz Henrique por uma garrafinha em briga de segurança. Então são os detalhes, Miller, que a gente não vê equívocos no Palmeiras. E isso pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira, ou você vê, não, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal. Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time do Botafogo, até porque o time do Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Eles ganharam o quê na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devotar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos para cá. O Palmeiras depende somente de si. Para mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time do Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que eu falava. Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa vida, não ganha do Vitória. O time que tá brigando por rebaixamento. E não só Vitória, né, Miller? Teve o Criciúma no Maracanã, teve o Cuiabá. Mas tudo bem, todo mundo pode falar isso, lamentar as derrotas do passado. Então, mas o presente. Pô, olha só, não vencemos o Cuiabá, mas vamos ter que vencer o Vitória. Pô, e com a qualidade que eles têm, você não tem justificativa. Pra mim não tem justificativa. E outra, é partida decisiva. Agora, diferente do Palmeiras. Como você falou, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, mas ganhou o jogo, lá em Salvador. Ontem mesmo jogou tão bem. Então, contra o Botafogo, independente de quem vai entrar do Botafogo, se é o Banguzinho, se é o titular, o Palmeiras vence o Botafogo. Ô Bruno, qual é a sua leitura ao terminar a rodada? E a projeção do que pode acontecer terça-feira. O que está acontecendo com esse campeonato maluco? Eu acho que quando o campeonato é tão equilibrado assim, entra nesse lado psicológico que o Miller falou. Então, para mim, ou o Botafogo ganha os 2 títulos, ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... Se recuperar emocionalmente. Para no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é do Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Porque... Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... Igualdade de condição. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... A situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si para ser campeão brasileiro nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, mas aí pode. Tá. Porque é o seguinte, o Botafogo teve problemas nesses últimos jogos. Com quem se fechou, com quem não deixou jogar. É isso aí então, que eu ia falar agora. O Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa para... E vocês acham que... a pergunta que você fez... A pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta? Que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar. O Palmeiras deixa jogar. O Abel... A pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar? Posso responder primeiro? Pode.
armar para terça-feira? Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar do Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora dá um espaço para o Estevam trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter, é a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Cara. Não sei se eu falei bobagem. Eu quero saber, a minha então, opinião em do relação a Paulo isso. e do Miller. Dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz oba-oba em cima de emocional? Os personagens vão falar, mas antes que vimos então o Abel Ferreira falando da liderança, vamos ouvir o outro lado do jogo de terça-feira. O técnico Arthur Jorge, falando da vantagem que ele perdeu e que ele projeta para a próxima terça-feira. E ele começa a falar sobre emocional. Parece que era ele que achava que não tinha nada a ver. Vamos ouvir então a declaração dele ontem, após a partida, quando o Botafogo perde a liderança para o Palmeiras. Na tela. O facto de nós termos nestes últimos 3 jogos 9 pontos em disputa e termos feito os 3, temos que ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isto. É difícil. E portanto isto tem um impacto emocional, mas que depois só pode ser revertido se nós tivermos a capacidade de olhar do ponto de vista negativo, em que nos assustamos, em que ficamos desesperados, em que ficamos com dúvidas e não conseguimos reagir. E onde o lado positivo pode fazer a diferença é nós podermos perceber, como disse há pouco a sua colega ali, dependemos de nós próprios. Temos mais 3 jogos, temos 9 pontos, dependemos de nós. Portanto, isto é o lado positivo. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. E essa é a única certeza que eu tenho nesta altura, porque continuamos a depender de nós próprios. Vamos para o jogo de São Paulo como se o meu final se tratasse, como todos os outros, porque depois temos Internacional em São Paulo, que serão mais umas finais de campeonato para nós próprios. E, portanto, não há outra forma de olhar para isto, porque temos que virar a página rapidamente e perceber que teremos daqui a 2 dias mais um grande jogo, mais um jogo importantíssimo para nós, e onde nada ficará decidido, digo eu, mas que muito pode decidir em relação ao título. Vocês ouviram, você na sua casa ouviu, quem falou de emocional? Não fui eu, foi o técnico do Botafogo. Ele volta no aspecto emocional. Não, emocional, porque emocional. Eu quero voltar há 2 meses, quando o Botafogo esteve aqui em São Paulo, né? Acho que foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo. Morumbi. Eliminou o São Paulo na Libertadores, é isso? Exato. Aí, o nosso companheiro, jornalista competente, Kaique Silva, fez uma pergunta extremamente pertinente ao técnico do Botafogo. Não era nem ao técnico, era ao jogador. Ao Marlon, né? Marlon. E estava ao lado do Marlon o Arthur Jorge. A pergunta era sobre o aspecto emocional, numa vitória do Botafogo, né? Falando, como é que tá agora aquela parte do emocional? O homem ficou uma fera, né? Veio pra cima, entre aspas, do repórter, falando que era um absurdo, e eu disse, se o Botafogo bater campeão da Copa Libertadores, bater campeão da Copa do Brasil, não tem como não contar essa história, Bruno, claro, sem você resgatar o que aconteceu o ano passado. Claro. Olha que superação. É superação. Olha que a pergunta do Kaique na oportunidade foi extremamente pertinente, tá? E olha como há 2 meses atrás, o técnico do Botafogo se comportou numa pergunta não feita a ele, ao Marlon. Vamos lá, na tela. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhámos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Mas desculpe, mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Não se esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é a eliminatória, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro e o futuro faz-se hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz-se aquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada.
eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade de hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão a vida pelo Botafogo, hoje e sempre. Ixi. Memória curta o senhor pode ter, eu não tenho. Nossa produção também não. Não tem como não falar agora do que aconteceu ano passado. Já não tinha naquele momento, que era o momento de alta do Botafogo, que dirá agora no momento de baixa. Porque quando Palmeiras e Botafogo se enfrentaram, por muito pouco, por uma bola na trave, por segundo, por 5 o minutos Botafogo já não tinha ficado no meio do caminho. Tem como o emocional, apesar de ser outro time, ser outro treinador, mas é a mesma camisa, o mesmo escudo do Botafogo. Tem como tirar o emocional do jogo da próxima terça-feira? Vocês respondem, mas antes, presente. Eu rolo a bola pro Bruno e vocês já entram na sequência do emocional para terça-feira. E aí, tem como esquecer? Não tem? O que aconteceu? Em relação ao ano passado, não tem. Eu concordo com você, Garrafa. A história começa a ser contada pelo que aconteceu no ano passado. E aí a gente é inversamente proporcional, não é? Do lado do Palmeiras. Tudo que o Palmeiras passa a ter de confiança a partir de agora, a gente tem desconfiança do lado do Botafogo. E é o ambiente, né, Paulo Sérgio? Sim. Olha, tem jogadores do Palmeiras nessa temporada que não estavam no ano passado. O Aníbal, o Estevão... Mas são contagiados positivamente pelos outros que estavam. O ambiente contagia, É lógico. enquanto o outro ambiente contamina. Então vai ser mais um adversário pelo qual o Botafogo vai ter que passar. Vou repetir, o Botafogo ainda não perdeu esse jogo. O Palmeiras ainda não ganhou. Claro. Tem jogo ainda a ser Tem jogado. campeonato ainda. Mas é indiscutível que existe um ambiente muito favorável de um lado e de desconfiança do outro. Não, mas o próprio o Marlon, se você observar os jogos dele, jogador, ele está impaciente. O Marlon piscadinha, né? Você vê que, Claro. que é um jogador que ele já começa a arrematar de longe no momento que ele tinha que passar a bola. O Tiquinho foi expulso. Ou seja, é o emocional. É emocional. O Luiz Henrique foi expulso por se envolver em confusão de segurança jogando garrafinha. Então, esse Botafogo não está tendo a paciência, e esses últimos 3 jogos mostrou isso, de trabalhar a bola, na hora de finalizar no momento certo. Então, esse jogo contra o Palmeiras é o principal, porque vai ter espaço para jogar. E aí vai ser a melhor equipe que vem. Miller, pois não, Chico. Querido Pois não, Chicão. eu acho que o Arthur Jorge perdeu o grupo. Eu acho que ele perdeu o grupo. Por causa desses resultados ruins que estão acontecendo, já veio aquele fantasma do passado. Isso E é esse fato. fantasma do passado, o Arthur Jorge não está sabendo como exorcizar. Ontem a torcida vaiou o Tietê no intervalo do jogo. Mas o Tietchan estava jogando muito mal, até eu vaiei. Mas um time que está brigando pelo título, a própria torcida, lógico, Chico, você você tem está que brigando dar pelo título. Chico, E o a tor- Arthur cara não Jorge deu acertava chilique um ontem passe. na pergunta sobre o Tietê também, Aí. né? Ele foi questionado sobre o Tietê e ele não gostou Não da pergunta gostou. e deu o mesmo chilique que ele deu ontem de novo. Agora, Miller... Então, mas isso pois é, não, isso é coisa de quem perdeu o controle do grupo. eu acho que ele sabe? perdeu o controle dele, porque quando ele lá Dele, atrás ele ele bate a também. mesa, que a gente resgata essa entrevista dele, ele tem que entender o que está acontecendo no todo. No todo, é o problema do emocional, mesmo que não venha a ser 90%, 80% do grupo do ano passado, o treinador é outro, mas é a instituição. Isso não tem como tirar. O Miller, que dispensa a apresentação, é claro que o emocional... Bom, vou falar do Miller, não, mas conhecendo o jogador, Miller, jogador, eu não estou falando extra série como você, jogador. Para o jogo de terça-feira, tem peso? Vou pro jogo, vai voltar, porque a imprensa vai mostrar. Arthur Jorge, você não pauta ninguém. Você pode comandar o seu time, mas querer ensinar jornalismo aí já não vai dar. Tem aqui a Casper Livre, pode vir fazer uma faculdade, entender como é que funciona. Vai caber a imprensa daqui até terça-feira mostrar tudo o que aconteceu. Para o elenco, para os jogadores, jogadores comuns de futebol, Miller, se incomodam, pode pesar esse aspecto emocional para o jogo da próxima terça-feira? Como eu te falei, tudo conta numa partida decisiva, né? O que eu mais vejo, que eu gosto de ver essas coisas, é o seguinte, o Botafogo tem um time muito bom, isso todo mundo já sabe, e tem jogadores que esticam o time, alongam o time, né? E não acrocha, como diz o italiano. Lembra do Mike Tyson? Se passava 3, 2, 4 rounds, ele perdia a luta.
O Botafogo é a mesma coisa. Se o Botafogo não faz o gol no começo, no segundo tempo eles caem de produção. Fisicamente eles morrem. Luiz Henrique, todo mundo. E aí sim eles perdem totalmente o raciocínio. É diferente do Palmeiras, que tem um preparador físico muito bom, que na dinâmica de jogo de primeiro e segundo tempo do Palmeiras é a mesma coisa. E como o Palmeiras tem também um time, atacantes que esticam o time, pode ver que em 3 toques o Palmeiras está no gol do adversário. Então o Botafogo ele vai sentir tudo isso, independente da sua qualidade técnica, nós sabemos que é muito boa. Mas se ele não faz o gol no primeiro tempo, ele perde o jogo. E esse jogo, para mim, o Palmeiras ganha, não só por causa disso, que o Palmeiras dentro de casa, ele faz prevalecer o fator campo. Eu acho que o Palmeiras vence por conta disso. Claro, o Palmeiras também tem muita competência. Aí é o grupo, né? Lógico, uma decisão, nesse grupo, a individualidade tem que prevalecer, senão não dá. E o Miller falou dessa parte física, e isso é fundamental, porque os jogadores foram 6 jogadores do Botafogo que jogaram na data FIFA. Então tem jogadores que em 2 semanas estão jogando 5, 6 partidas, e em distâncias complicadas, né, com longas viagens. Você pega o caso do Savarino, por exemplo, e agora o que ele vai fazer? Ele tem que escalar essa força máxima contra o Poderia Palmeiras. chegar na terça-feira com a vantagem de ter colocado um banguzinho para jogar. Então, Perdeu mas essa agora ele vai oportunidade. ter que colocar essa força máxima agora, e que também vai acabar comprometendo para a decisão de sábado. Alex, dá para jogar terça-feira e esquecer a final da Libertadores na quarta? Aumenta ainda mais a pressão no Botafogo? Pensa aí para responder, só que antes, esse emocional, como é que trabalhar isso? Dá para esquecer a decisão contra o Galo? Como é que é mais um problema? Jogar no Allianz, com a atmosfera que a torcida do Palmeiras cria, que a gente já sabe. O Botafogo está enroscado? Está enroscado. É mais um problema, só que ele não tem alternativa. O Arthur Jorge vai ter que colocar a força máxima contra o Palmeiras, até baseado no que ele disse na coletiva que a gente ouviu. Essa resposta ele falou, temos 3 jogos, 3 decisões, vamos para cima, vamos tentar buscar esse título que é muito importante. Ele não vai tentar buscar esse título que segundo ele é muito importante, colocando o time misto, mesmo tendo Libertadores no sábado. Se o Botafogo tivesse uma vantagem na tabela, aí sim ele poderia, de repente, pensar em poupar alguma coisa. Pontos. Mas agora, estando atrás do Palmeiras, ele não tem o direito de colocar um time misto contra o E Palmeiras. outra coisa, né, Alex? Qual que é a prioridade do Botafogo? É o brasileiro ou a Libertadores? Que agora acho que tem que ser. Agora não tem. É o próximo jogo. Tem que ser os dois. Não é nem a questão Uma coisa do tá próximo atrelada à jogo. outra. Agora Não é nem a questão do próximo jogo, irmão. Agora são as duas Faz coisas. quanto tempo o Botafogo não ganha o brasileiro? Desde 95. Então, É. então, hoje a preferência... Quando ganhou a Mas a última- Libertadores nunca ganhou. Quando ganhou a última mas tudo Libertadores? bem, Nunca mas ganhou. Tudo bem, mas o brasileiro hoje, duas coisas, eu creio Paulo. que é Paulo, É mais que assim, importante. se ele chega a esse jogo com o Palmeiras com 4 pontos de vantagem, Aí- ele pode colocar um time reserva e Claro. esvaziar o peso, mesmo em caso de derrota. É isso. Ele esvazia o peso. Não foi o que aconteceu. Mas é aí que eu pergunto, a pergunta é aí, o que é a prioridade? Agora são as Nós duas vamos ver coisas. terça-feira. Tem que ser as Vamos duas ver coisas. terça-feira. Vamos ver terça-feira. Só que atenção, Paulo Sérgio. Ah. O jogo de terça-feira vai começar a... É isso aí, galera. Pessoal falando sobre o Palmeiras, já projetando também esse jogo de terça-feira, confronto direto. Palmeiras que recebe o Botafogo no Allianz. Tem tudo, né, para ser um jogaço. Caso o Palmeiras vença esse jogo, abre vantagem no Brasileiro. O Botafogo é um time muito bom também, né? A gente tem que respeitar. Mas o Palmeiras, por jogar em casa, acredito que tem um favoritismo. Mas é aguardar nessa partida na próxima terça-feira. E o Verdão, que há umas rodadas atrás, né? Ali no jogo contra o Corinthians, o torcedor ficou um pouco desanimado, porque o Botafogo venceu naquela rodada também, abriu vantagem. Mas aí o Botafogo começou a oscilar, né? Vem de 2 empates seguidos e o Palmeiras de ótimos resultados. Venceu o Bahia, venceu agora nessa última rodada também o Atlético Goianiense. Não foi um jogo fácil, mas venceu. E agora está na liderança, está empatado com o mesmo número de pontos. E tem esse confronto direto na próxima terça-feira. Então tem tudo para ser bem interessante aí essas últimas 3 rodadas. Restam agora 3 rodadas para terminar o Brasileiro e o Verdão está aí com essa chance de fechar o ano, fechar a temporada, conquistando o título do Brasileiro. Um cenário parecido, né, com o ano passado ali. Será que vai se repetir, né, esse filme? O Botafogo, ano passado, se não me engano, chegou a liderar, né, com 14 pontos de vantagem. O Palmeiras, na reta final, tirou o título das mãos do Botafogo. Agora é aguardar nessas próximas partidas aí, vamos ver o que vai
acontecer, né? Mas o torcedor do Verdão, claro, né, tá confiante e acreditando que dá sim para conquistar esse título do Brasileiro. Deixa sua opinião aqui abaixo, torcedor do Verdão que está confiante, acreditando na vitória, comenta aqui abaixo. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, você que gosta, né, desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, valeu e até o próximo vídeo.